Então vamos começar. Nós vamos falar uma poesia de Jesus agora para vocês, tá bom? A poesia de Jesus, que é essa passagem aqui do nosso mestre. Pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, aquele que bate a porta, a ela se abrirá. Que interessante isso, não é? É tão interessante que, na verdade, a gente percebe que isso é uma ação contínua. Você bate para abrir. Toda hora que você precisa entrar numa casa, numa porta, você tem que bater para abrir, não é? E quando você vai, qualquer coisa que você vai fazer, que você vai precisar, e você vai pedir, sempre você vai ter a ação de pedir, não é? Então, nós estamos lidando aqui com informações tão interessantes, né? Tudo que você procura, as coisas que você precisa procurar, toda vez que você fizer isso, você vai sempre achar algum caminho, alguma direção, alguma coisa. Então, tem uma parte dos estudos do Evangelho que é interessante. é, por quê? Porque o pedir, no fundo, é uma oração verbal, não é? O buscar é um esforço ativo e o bater é uma persistência. É interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar assim da pedra, do pão e tal. Por que que ele usou esse símbolo da pedra? Porque a pedra naquele tempo, ela era redondinha, a pedra não, o pão naquele tempo, ele era redondinho e parecia uma pedra mesmo, né? Mas vindo aqui, a gente vai percebendo isso, que no fundo, uma ação que Jesus promove para a gente para enfatizar a necessidade de pedir, de buscar e de bater, ou seja, de constantemente estar em contato com as coisas maiores da vida, não é? Então, isso é muito interessante porque na maioria das vezes, a gente lê assim uma passagem e não dá aquela importância que ela tem, não é mesmo? Bom, ele fala aqui então, continua dizendo assim: Mas qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Então, é como eu falei, não é? As pedras naquele tempo de Jesus, os pães naqueles tempos de Jesus, eles eram semelhantes a uma pedra, eram lisinhos, redondinhos e lisinhos, né? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Ora, se vocês sendo maus, como sois, saber dar coisas boas aos vossos filhos, como é que a gente vai imaginar que Deus não vai dar coisas boas para a gente, né? Nosso Pai que está no céu, que é todo bondade, todo amor, é lógico que Ele vai dar coisas boas para a gente. Claro que Ele vai estar atento a nos ajudar, a nos favorecer, mas a gente não sei, coloca tanta minhoca na cabeça, a gente não sabe, não consegue imaginar a bondade do Criador que nos permite errar quantas vezes forem necessárias, cair diversas vezes, levantar diversas vezes. Já pensaram se Deus fosse vingativo, como a gente quer crer em alguns segmentos religiosos, né? Você fez assim, sei lá, você cometeu um pecado, vamos dizer assim. Cometeu o pecado, vai pro raio de que os parta, pro fundo do inferno, e acabou, não tem mais nada. Já pensaram se Deus fosse assim, meu Deus do céu? E, na verdade, a gente esquece da bondade do Criador, esquece dos seus recursos ilimitados, e esquece que Deus não fez ninguém para falir. Obviamente, as obras do Criador são todas de sucesso. Todos nós teremos sucesso, claro, alguns mais rápido, outros mais devagar, não importa, mas ninguém chegou até ao mundo, né? Foi criado pelo Criador para ser algo que vá se perder eternamente. Mas a gente parece que gosta de pensar assim, né? Não sei. Alguns irmãos nossos ficam imaginando isso. Meu Deus, escorregou, caiu ali, então agora não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, né? Bom, aí a gente vai seguindo, né? Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é mais ou menos igual a essa: ajuda e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, a lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho. Então, é assim, o buscar e achar exige um esforço, uma ação, não é? Exige alguma coisa a mais. Não dá só para a gente ficar sentado esperando. Isso não é buscar, isso é entrar em inanição. Bom, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento e dos meios de preservar.
a gente trabalha com morador de rua, é interessante que a gente tem a sensação que eles vivem a vida assim só para ir atrás de alimentos, se preservar dos inimigos, né? Estar sempre em guarda para nunca ser atacado por nenhum inimigo, e vivem uma vida assim, como disse aqui os- o, o, o texto, vive uma vida de animal, né? Uma vida de bicho, porque são os bichos que fazem isso, não é? Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento e dos meios de preservar da intempérie e se defender dos inimigos. Deus, porém, lhe deu mais, mais do que o animal, não é? O desejo de melhorar. E esse desejo é que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções. Olha que coisa linda, não é? Então, para o homem está facultado crescer, usar a inteligência, se desenvolver, seguir à frente, seguir adiante. Para o homem está facultado a possibilidade de ser melhor, cada vez melhor. Reconhecer o que pode mudar, reconhecer o que pode melhorar, ele mesmo pode dar esses passos nessa direção. Claro, isso vai depender de iniciativa, de esforço, de ponto de vista, vai depender de motivação, de uma série de coisas, não é? Mas, no fundo, nós temos essa faculdade, sozinhos, com as nossas próprias condições, com os nossos próprios pés, seguir adiante e nos aperfeiçoar. O que é diferente dos nossos irmãozinhos irracionais, né? Eles têm aquela limitação e não conseguem vencer aquela limitação dentro das leis do Criador, até que eles deem mais algum passo no processo da evolução e deem condições melhores para crescerem. Bom, seguindo adiante, a gente vê assim que essa vontade de melhorar é que ele vai pesquisar, vai se aperfeiçoar, não é? Pelas suas pesquisas, a inteligência ele se engrandece, se desenvolve, as necessidades do corpo, a princípio, vai seguindo em direção à necessidade do espírito, não é? Que a gente começa com as facilidades materiais, mas devagarzinho a gente vai se encaminhando para as necessidades espirituais, a gente vai se descobrindo. Então, depois do alimento espiritual, do alimento material, o homem precisa, obviamente, do alimento espiritual. Então, é dessa forma que ele passa de um ponto da humanidade para outro ponto. Ele passa da selvageria para a civilização. Uma vez, há muitos anos atrás, passou um filme chamado Crocodilo Dundee, que o moço vivia na mata, ele vivia na floresta, ele era assim, tipo, não era índio, mas ele vivia no meio do mato, né? Aí uma moça foi fazer um turismo lá, acabou trazendo ele para a cidade, pôs ele no hotel e tal, né? Aí quando a moça chegou para buscar ele para andar, para visitar alguma coisa, ele tinha pendurado no meio da sala assim um fio e pendurado as roupas dele, como se ele estivesse no meio do mato, assim, sabe? Pendurado numa parede a outra, um varal assim no meio do hotel, assim, no meio da sala do hotel. Aí você fica pensando que a gente vai sucedendo a isso, né? Vai crescendo, vai se desenvolvendo. É claro que o filme era uma brincadeira, uma piada, mas mostra bem como que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Antigamente o pessoal falava dos índios, né? Que quando conheceram o relógio, a roupa, as coisas, eles começaram a querer isso, né? Dos brancos, os relógios. Agora talvez eles queiram celular, queiram motocicleta, essas coisas, mas é que a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Muito bem. Seguindo, então, a gente vê que parece imperceptível o progresso, mas ele vai realizando, vai desenvolvendo, ele vai mudando a gente. Basta ver um filho, né? Quando a gente vê ele na infância, depois na adolescência, depois na mocidade, depois na maturidade. Veja como a gente vai mudando. Olha para trás, a gente vai ver quantos conceitos a gente deixou para trás, quantas coisas a gente já não faz mais, não é? Porque não tem mais sentido para a gente, aquilo é uma coisa que passou, não tem mais necessidade. Bom, como pode progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Essa é a colocação dos espíritos aqui para gente. É claro que nós não vamos progredir tudo o que precisamos numa vida só, é impossível. É um leque enorme de possibilidades de crescimento e a gente precisa de vidas atrás de vidas para que a gente possa chegar no topo da evolução, vamos dizer assim, não é?
A humanidade, se fosse assim, se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo sempre tudo a fazer, de aprender tudo que ele conseguiu aprender naquela vida, se não tivesse a resistência da alma, então ele teria que começar sempre de novo, né? É, então, tudo teria um recomeço, pararia dali, continuaria, pararia, continuaria, pararia, continuaria. Não dá para ter uma sequência como a gente tem na humanidade, que a gente vê, né? Conforme o homem vai evoluindo, aí veio o avião, depois veio os sistemas que o avião usa, se utiliza em outros meios de transporte. A gente vem aí agora com a informática se desenvolveu, depois a informática desenvolveu a nível de comunicarmos uns com os outros, como nós estamos fazendo agora. Então, uma coisa vai sucedendo a outra. A teoria que ele mostra aqui para gente é que se não houvesse esse ponto de crescimento, de evolução, a gente teria que recomeçar tudo, né? O homem precisa trabalhar, senão os membros seriam atrofiados, obviamente, né? Então nós seremos frutos das nossas próprias obras. Bom, em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem o tempo todo para poupar o homem do trabalho das pesquisas. Então ele precisa se desenvolver, ele precisa fazer a parte dele, né? Senão ele não conseguirá chegar onde ele precisa. A gente vai, assim, tropeçar em pedra, a gente vai aprender a afastar essas pedras, e devagarzinho a gente vai pegando forças para crescer e evoluir. Tem uma parábola que foi feita pelo Kardec, não sei se vocês sabem, o Kardec tem algumas parábolas espalhadas aí na Revista Espírita, e essa daí, na verdade, eu acho que está em Obras Póstumas, se eu não me engano, e tem como título O Caminho da Vida. E o caminho da vida é assim, o espírito quando começa as dificuldades, aí ele vai avançando, avançando. Então ele fez essa parábola para mostrar. Quando ele chega no topo, aí ele pergunta: "E agora, o que é que eu faço, né?" Algumas pessoas imaginam que quando se chega no topo vai ter sombra e água fresca. Não, agora você volta lá e ajuda aqueles que estão começando a se desenvolverem também. Então é uma é uma constante de desenvolvimento entre todos nós. Bom, do ponto de vista material, ou do ponto de vista moral, as palavras pede a luz e elas vai clarear o seu caminho, pede força para resistir e você vai arrumar forças para isso, né? Pede a ajuda dos bons espíritos e eles vão vir ao nosso encontro. O que é importante a gente lembrar é que os espíritos não podem fazer tudo o que nós precisamos fazer. E algumas provas que nós temos que viver, elas são extremamente didáticas, eles não podem tirar isso da gente. Porque se tirar da gente, a gente perde a prova. Isso é o pior que pode acontecer com a gente, né? Mas então ele fala assim: se precisa de ajuda, claro que vão ajudar, ainda que seja andar ao seu lado, mesmo que você tenha que fazer o trabalho, mas ele está do seu lado, te incentivando, te motivando, né? Apresenta-se com humildade, mas não com arrogância, porque se você se apresentar com arrogância, então o caminho vai ficar mais difícil, mais tortuoso. Então, basicamente, era isso, né? Eu tenho aqui um monte de curiosidades a respeito dessa passagem. Ah, por exemplo, essa questão dos pães, né? Que na Galiléia eram parecido pedras, e é por isso que Jesus fala com relação aos peixes. Alguns peixes pequenininhos, eles pareciam também uma pequena cobra, né? Mas Jesus então usa imagens locais, para deixar gravado para todos nós. Bom, e aquela história do mouse? Você, aqui são mouse não significa perverso, mas imperfeito, né? Então não é que aquela pessoa perversa que faz aquele tipo de coisa, mas as pessoas imperfeitas. Bom, basicamente é isso, não vamos estender, né? Já passamos demais do tempo. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.